Os Códigos de Eclesiastes. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciano Santa Clara e juntos vamos crescer em todas as áreas da vida. Agora vamos estudar os códigos deste fantástico livro da Bíblia. A palavra Eclesiastes vem do hebraico Coelet e significa pregador. Este livro confronta a verdade sobre a vida e busca entender o significado dela por meio de perguntas e não de respostas. Ele nos estimula a fazer duas coisas: desfrutar da vida, conscientes de que há tempo para tudo e temer a Deus, sabedores de que somos fracos, pecadores e que dependemos da misericórdia do Senhor para termos uma vida plena. Neste livro aprendemos não desperdiçar a nossa vida com coisas que não fazem sentido e a de fato parar de fingir que um dia a vida física terra não acabará. Vamos aprender também a como lidar com os problemas práticos e filosóficos da existência. Além disso, Eclesiastes mostra que a sabedoria nos ajuda a lidar com a vida. Precisamos aprender a prosperar mantendo contentamento. Para sobrevivermos a este mundo precisamos acessar a sabedoria. Não devemos nos fatigar querendo entender tudo sobre todas as coisas. A vida não é para ser entendida, mas sim, vivida. Capítulo 1. Tudo que é material é passageiro. Desta forma, tudo que não é eterno é apenas vaidade, pois vai passar. Comparados à eternidade, nada que está debaixo da terra tem valor real. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. 2. Tudo é cíclico. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, e revolve-se, na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Eclesiastes 1:6. 3. Tudo já foi criado por Deus. O homem não inventa nada. Apenas descobre o que já existia no invisível. Tudo o que aconteceu antes, continua acontecendo. Só mudam as circunstâncias. Somente Deus pode trazer algo novo. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. 4. Trabalhar apenas em coisas materiais, além de cansativo, é entediante. Não somos deste mundo. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Buscar apenas a sabedoria humana não nos realiza. É a sabedoria do alto que nos autorrealiza. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Eclesiastes 1:13. 5. Tudo que é terreno um dia terá fim. Daí a importância de buscarmos os tesouros do céu, a sabedoria do alto e as boas obras. O bem que fazemos jamais se apaga. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 1:14. 6. A sabedoria é armazenada no coração. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Eclesiastes 1:16. 7. Gastar seu tempo, ou seja, sua vida, em algo que não edifica e não permanece, é uma grande perda de tempo. Tire o seu foco das coisas e o coloque em causas eternas. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Eclesiastes 1:17. 8. A sabedoria humana e a ciência do homem só trazem canseira e tristeza. Já a sabedoria do alto e a ciência de Deus trazem desfrute e alegria. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Eclesiastes 1:18. Capítulo 2. Tudo passa, só a palavra de Deus permanece. Tanto os bons quanto os maus momentos vão passar. Por isso, precisamos desfrutar muito dos bons momentos e aprender muito com os maus momentos. Disse comigo: vamos. Eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade.
Eclesiastes 2:1. 2. Todo prazer sem propósito é falsa alegria. Salomão buscou o prazer com moderação, mas mesmo assim, não encontrou a alegria. A alegria não está no prazer, mas sim no propósito. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Eclesiastes 2:2. 3. Salomão manteve o máximo nível de desfrute sempre com a sabedoria estando a seu lado, até o momento em que ele desobedece a Deus. Salomão, mesmo em meio a todo tipo de bens e prazeres, não perdeu seu domínio próprio nem caiu na libertinagem. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Eclesiastes 2:8-9. 4. Por mais que você busque satisfazer seu corpo com todo tipo de desfrute, tudo isso vai passar. O que é da terra fica na terra. O que se faz na terra se desfruta na terra. Somente quem vive por uma causa, faz a sua vida ter proveito. Quem não vive para servir, não serve para viver. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. 5. Salomão comparou a sabedoria humana com a loucura e a estupidez e concluiu que elas não trazem nada de novo. Somente a sabedoria do alto traz o novo de Deus para nossa vida. Então, passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Eclesiastes 2:12. 6. A sabedoria é melhor que a tolice assim como a luz é melhor que as trevas. Quem acessa a sabedoria se autogoverna e sabe tomar decisões acertadas. Quem vive na tolice se destrói por meio de brigas, vive na preguiça, na escassez e na promiscuidade. Ainda assim, nem o sábio nem o tolo escapam da morte. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas, contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Eclesiastes 2:13-14. 7. De nada adianta viver para acumular riquezas. O propósito da riqueza é aprender, desfrutar e transbordar. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Eclesiastes 2:18. 8. Grande mal é deixar bens para seus herdeiros sem que eles tenham se esforçado para conquistá-los. Ensine a seus descendentes que é pelo esforço inteligente que se próspera. O que vem fácil vai fácil. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Eclesiastes 2:21. 9. O ser humano nasceu para desfrutar, comendo, bebendo e se alegrando com o fruto do seu trabalho. Só que o verdadeiro prazer está em desfrutar sempre na presença de Deus. Os prazeres básicos como comer, beber e ter tempo de qualidade com quem você ama são presentes de Deus que devemos desfrutar sempre. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Eclesiastes 2:24-25. 10. Quem obedece, agrada a Deus, é agradado por ele com sabedoria, conhecimento e desfrute. Quem peça, desagrada a Deus e tem como pagamento o trabalho de fazer prosperar a pessoa que agrada a Deus.
Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 2:26. Capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. 2 Tempo de nascer e morrer, plantar e arrancar. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3:2. 3 Tempo de matar e curar, derrubar e construir. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Eclesiastes 3:3. 4 Tempo de chorar e rir, lamentar e dançar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Eclesiastes 3:4. 5 Tempo de espalhar pedras e ajuntar, abraçar e afastar-se. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Eclesiastes 3:5. 6 Tempo de procurar e desistir, guardar e jogar fora. Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Eclesiastes 3:6. 7 Tempo de rasgar e costurar, ficar calado e falar. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. 8 Tempo de amar e odiar, guerra e paz. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3:8. 9 O que ganha o trabalhador com seu esforço? Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que se esforça? Eclesiastes 3:9. 10 Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Vi que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não pode compreender completamente o que Deus fez, do início ao fim. Eclesiastes 3:11. 11 Aprecie a vida e faça o bem durante seus dias. Descobri que nada há de melhor para o homem do que ser feliz e fazer o bem enquanto vive. Eclesiastes 3:12. 12 Deus quer que as pessoas comam, bebam e desfrutem do fruto do seu trabalho. Que cada um coma e beba, e desfrute do bem de todo o seu trabalho, isso é um dom de Deus. Eclesiastes 3:13. 13 Tudo que Deus faz durará para sempre. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, nem dele subtrair. Deus faz assim para que os homens o temam. Eclesiastes 3:14. 14 Deus fará renovar-se o que se passou. Aquilo que já foi, e o que há de vir já foi antes, e Deus pedirá conta do que se passou. Eclesiastes 3:15. Capítulo 4 de Eclesiastes. A opressão e a injustiça sob o sol. Depois, voltei-me e considerei todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis as lágrimas dos oprimidos, e eles não têm consolador, e do lado dos seus opressores há poder, mas eles não têm consolador. Eclesiastes 4:1. 2 Os mortos, já mortos, são mais felizes que os vivos ainda vivos. Pelo que louvei os mortos que já estão mortos, mais do que os vivos que ainda vivem. Eclesiastes 4:2. 3 Melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu. E melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Eclesiastes 4:3. 4 Todo trabalho e habilidade provém da inveja do homem pelo seu vizinho. Também vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Isto também é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 4:4. 5 O tolo cruza os braços e consume a si mesmo. O tolo cruza as suas mãos, e come a sua própria carne. Eclesiastes 4:5.
6. Melhor é um punhado com descanso do que 2 punhados com trabalho e aflição de espírito. Melhor é um punhado com descanso do que 2 punhados com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes 4:06. 7. Vanidade e aflição de espírito em estar só. Vi ainda outra vaidade debaixo do sol. Eclesiastes 4:07. 8. O homem só, sem filho ou irmão, não se satisfaz com trabalho, e seus olhos não se satisfazem com riquezas. Há um que está só, e não tem segundo, nem filho nem irmão tem, contudo, não há fim a todo o seu trabalho, nem os seus olhos se satisfazem com riquezas. Para quem, pois, trabalho eu e privo a minha alma do bem? Isto também é vaidade e enfadonho trabalho. Eclesiastes 4:08. 9. Melhor são 2 do que 1, pois tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4:09. 10. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mais inteligência artificial do que está só quando cai, e não há outro para o levantar. Porque, se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que está só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4:10. 11. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? Eclesiastes 4:11. 12. E se um prevalecer contra ele, 2 o resistirão, e o cordão de 3 dobras não se rompe depressa. E, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4:12. Capítulo 5 de Eclesiastes. 1. Tenha cautela ao entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois estes não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5:1. 2. Não seja precipitado em falar ou apressado em prometer diante de Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. 3 sonhos vêm com muitas preocupações e vozes tolas com muitas palavras. Porque, do muito sonhar, e do muito falar vêm também as tolices. Portanto, teme a Deus. Eclesiastes 5:3. 4. Cumpra seus votos feitos a Deus rapidamente. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que prometes, paga-o. Eclesiastes 5:4. 5. Melhor não votar do que votar e não cumprir. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Eclesiastes 5:5. 6. Não permita que sua boca o faça pecar. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas perante o mensageiro de Deus que foi erro, porque se iraria Deus por causa da tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos. Eclesiastes 5:6. 7. Muitas dores são vãs, e muitos sonhos e palavras levam ao vazio, teme a Deus. Porque, na multidão dos sonhos e das muitas palavras, há também vaidade, mas teme tu a Deus. Eclesiastes 5:7. 8. Não se surpreenda com a injustiça ou a opressão. Se vires o pobre oprimido em juízo e violência, não te admires do fato, porque um alto vigia sobre outro alto, e há mais altos sobre eles. Eclesiastes 5:8. 9. A vantagem da terra é para todos, até o rei é servido pelo campo. A vantagem da terra é de todos, até o rei se serve do campo. Eclesiastes 5:9. 10. Quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com o dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso também é vaidade. Eclesiastes 5:10. 11. Quanto mais riquezas, mais pessoas para consumi-las.
Quando se aumentam os bens, aumentam os que os comem. E que proveito tira daí o seu possuidor, se não ver com os seus olhos? Eclesiastes 5:11. 12. O trabalhador dorme bem, independentemente da quantidade de comida, a riqueza não traz sono tranquilo. Doce é o sono do trabalhador, coma ele pouco ou muito, mas a saciedade do rico não o deixa dormir. Eclesiastes 5:12. 13. Há um mal grave nas riquezas guardadas para o próprio dano. Há um mal grave que vi debaixo do sol, riquezas guardadas para o seu dono, para o seu próprio dano. Eclesiastes 5:13. 14. As riquezas podem se perder, e nada resta para o filho do homem. E essas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e tendo o homem gerado um filho, não resta nada na sua mão. Eclesiastes 5:14. 15. Como viemos, assim iremos, nada podemos levar da nossa labuta. Como saiu do ventre de sua mãe, nu voltará, indo-se como veio, e nada poderá levar do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Eclesiastes 5:15. 16. Trabalhar e afligir-se na vida é um mal. Também isto é um grave mal, que, tal como veio, assim vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Eclesiastes 5:16. 17. Toda a vida em trevas, com muito desgosto, doença e ira. E ainda por cima todos os seus dias passa em trevas, e muito desgostoso, e com doença e ira. Eclesiastes 5:17. 18. O que o homem pode fazer é comer, beber e desfrutar do bem do seu trabalho. Eis o que eu vi, que é bom e agradável comer, e beber, e gozar o bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, durante os dias de sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Eclesiastes 5:18. 19. A Deus pertencem a sabedoria, conhecimento e alegria, ao pecador, o trabalho de reunir e amontoar para dar a quem agrada a Deus. A todo homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Capítulo 6 de Eclesiastes. 1. A futilidade da riqueza sem a capacidade de desfrutar. Há um mal que vi debaixo do sol, e pesa muito sobre os homens, o homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de modo que nada lhe falta de tudo o que deseja, mas Deus não lhe dá poder para delas comer, antes o estrangeiro as come. Isto é vaidade, e é uma doença maligna. Eclesiastes 6:2. 2. Ter muitos filhos ou uma vida longa sem desfrute é inútil. Se um homem gerar 100 filhos, e viver muitos anos, de modo que sejam muitos os dias dos seus anos, e se a sua alma não se fartar do bem, e também ele não tiver sepultura, digo que um abortivo é melhor do que ele. Eclesiastes 6:3. 3. A inutilidade de uma vida sem desfrute, comparada à de um natimorto. Porque em vão veio e em trevas vai, e de trevas será coberto o seu nome. E ainda que nunca tenha visto o sol, nem conhecido coisa alguma, mais descanso tem este do que aquele. Eclesiastes 6:4-5. 4. Mesmo uma vida longa sem satisfação é fútil. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, sem ter desfrutado do bem, não vão todos para o mesmo lugar. Eclesiastes 6:6. 5. Todo o trabalho humano é por causa da boca, mas a alma não se satisfaz. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo o apetite não se satisfaz. Eclesiastes 6:7. 6. O que o sábio tem mais do que o tolo? O que o pobre ganha com saber conduzir-se diante dos vivos? Pois, que mais tem o sábio do que o tolo? Que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Eclesiastes 6:8. 7. Melhor é a vista dos olhos do que o deambular da alma. Melhor é a vista dos olhos do que o andar da alma. Isto também é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 6:9. 8. O que já foi determinado, e o homem não pode disputar com quem é mais forte. Seja o que for,
já foi chamado pelo seu nome, e é sabido que é homem, nem pode contender com quem é mais forte do que ele. Eclesiastes 6:10. 9. Quanto mais palavras, mais vaidade. Como isso beneficia o homem? Certamente que há muitas coisas que aumentam a vaidade. Que vantagem tem o homem? Eclesiastes 6:11. 10. Ninguém sabe o que é melhor para o homem durante a vida. Porque, quem sabe o que é bom para o homem nesta vida, todos os dias da sua vã vida, que ele passa como uma sombra? Pois, quem pode dizer ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes 6:12. Capítulo 7 de Eclesiastes. 1. A sabedoria é mais valiosa que a riqueza. Melhor é o nome do que o óleo precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Eclesiastes 7:1. 2. É melhor enfrentar adversidades que viver em contínua festividade. Melhor é ir à casa do luto do que ir à casa do banquete, pois ali está o fim de todos os homens, e o vivo o aplicará ao seu coração. Eclesiastes 7:2. 3. A tristeza pode ensinar mais que a alegria. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto o coração se torna melhor. Eclesiastes 7:3. 4. A sabedoria leva à reflexão séria, enquanto a folia incentiva a superficialidade. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Eclesiastes 7:4. 5. É melhor ouvir críticas sinceras do que canções de louvor falsas. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Eclesiastes 7:5. 6. A risa e o prazer podem encerrar insanidade e futilidade. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo da panela, assim é o riso do tolo, também isto é vaidade. Eclesiastes 7:6. 7. A extorsão e a opressão podem levar à perversão da sabedoria e do caráter. Certamente a opressão faz enlouquecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Eclesiastes 7:7. 8. O fim de algo é melhor do que seu início, a paciência é melhor do que a arrogância. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Eclesiastes 7:8. Capítulo 8 de Eclesiastes. 1. A sabedoria ilumina o rosto e suaviza a severidade. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem ilumina o seu rosto, e a aspereza do seu rosto se transforma. Eclesiastes 8:1. 2. Obedeça às ordens do rei e comprometa-se com seu juramento a Deus. Guarda o mandamento do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Eclesiastes 8:2. 3. Não se apresse em deixar a presença do rei ou participar de atos iníquos. Não te apresses em sair da presença dele, não persista em uma coisa má, pois ele faz o que lhe apraz. Eclesiastes 8:3. 4. Onde está a autoridade do rei, há poder, e ninguém pode questioná-lo. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, o que fazes? Eclesiastes 8:4. 5. Quem obedece ao rei não experimentará mal, os sábios sabem o tempo e o modo certos. Quem guarda o mandamento não experimentará mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eclesiastes 8:5. 6. Há tempos e juízos que não podemos prever, as adversidades da vida são inevitáveis. Pois para todo propósito há tempo e modo, embora a miséria do homem seja grande sobre ele. Eclesiastes 8:6. 7. Ninguém pode prever o futuro, e ninguém pode controlar o dia da sua morte. Pois ninguém sabe o que há de ser, e quem lhe poderá dizer como será? Eclesiastes 8:7. 8. Não há descanso para o homem de suas lutas, a sabedoria não pode resolver tudo. Ninguém tem poder sobre o espírito para retê-lo, nem há poder sobre o dia da morte, e não há descarga na guerra, nem a impiedade livrará aos que a praticam. Eclesiastes 8:8.
Interpretando o capítulo 9 de Eclesiastes. A mesma sorte acontece a todos, sejam justos ou injustos. Pois a todos os homens acontece o mesmo destino, tanto ao justo como ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, ao que sacrifica e ao que não sacrifica, como é o bom, assim é o pecador, e o que jura, como o que teme o juramento. Eclesiastes 9:2. 2. Há mal na vida, mas a vida é melhor que a morte. Este é um mal entre tudo que se faz debaixo do sol, que a todos acontece o mesmo destino. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e neles a loucura durante a sua vida, e depois vão para os mortos. Mas para aquele que está unido a todos os vivos a esperança, porque um cão vivo é melhor do que um leão morto. Eclesiastes 9:3-4. 3. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão mais salário, porque a sua memória jaz esquecida. Eclesiastes 9:5. 4. Aproveite a vida com aquele que você ama. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vaidade, que te são dados debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção na vida, e no teu trabalho, em que te afadigas debaixo do sol. Eclesiastes 9:9. 5. Faça tudo com toda a sua força. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. 6. A vida não é determinada pela sabedoria ou força, mas pelo tempo e o acaso. Vi ainda debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a peleja dos fortes, nem tampouco o pão dos sábios, nem as riquezas dos entendidos, nem o favor dos peritos, mas o tempo e a sorte ocorrem a todos. Eclesiastes 9:11. 7. A sabedoria é melhor do que a força, mas é frequentemente desprezada e esquecida. Também vi debaixo do sol que nem sempre a vitória é dos valentes, nem sempre o pão é dos sábios, nem sempre os entendidos têm riquezas, nem sempre os que têm conhecimento têm favor, mas o tempo e a sorte acontecem a todos. Eclesiastes 9:12. Capítulo 10 de Eclesiastes. 1. Erros pequenos podem ter grandes consequências. Como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumista, assim é para o sábio a estultícia em estima pequena. Eclesiastes 10:1. 2. O coração do sábio guia corretamente, mas o do insensato o leva ao erro. O coração do sábio inclina-se para a direita, mas o coração do tolo inclina-se para a esquerda. Eclesiastes 10:2. 3. A insensatez é evidente em todas as ações do tolo. Até quando o insensato anda pelo caminho, falta-lhe o senso, e diz a todos que é um tolo. Eclesiastes 10:3. 4. Mantenha a calma diante da ira do governante. Se o espírito do governante se exalta contra ti, não deixes o teu lugar, porque a mansidão fará cessar grandes ofensas. Eclesiastes 10:4. 5. Há erros na vida política e social. Há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governante. Eclesiastes 10:5. 6. A sociedade pode estar invertida, com tolos em altas posições e ricos em posições baixas, ***. Vi servos a cavalo, e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Eclesiastes 10:7. 7. Há riscos em todas as ações, e os insensatos sofrem as consequências de suas obras. Quem abre uma cova nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Eclesiastes 10:8. 8. Sem sabedoria e habilidade, o trabalho pode ser perigoso e ineficaz. Quem arranca pedras será magoado por elas, quem racha a lenha corre perigo nisso. Eclesiastes 10:9. 9. A sabedoria é útil e torna o trabalho mais fácil. Se o ferro está embotado, e não se afia a cunha, então deve-se usar mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dirigir.
Eclesiastes 10h10. Capítulo 11 de Eclesiastes. Invista sem certeza do retorno, pois o futuro é incerto. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11h01. 2. Distribua sua riqueza, pois o futuro é imprevisível. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eclesiastes 11h02. 3. A natureza segue seu curso, independente da vontade humana. Quando as nuvens estiverem cheias, derramarão chuva sobre a terra, e se a árvore cair para o sul, ou para o norte, no lugar onde a árvore cair, ali ficará. Eclesiastes 11h03. 4. Quem espera condições perfeitas nunca agirá. Quem observa o vento, não semeará, e o que olha para as nuvens não ceifará. Eclesiastes 11h04. 5. Não entendemos as obras de Deus, como não entendemos o caminho do Espírito. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes 11h05. 6. Semeie a manhã inteira e não descanse à tarde, pois não sabemos o que será bem-sucedido. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Eclesiastes 11h06. 7. Aprecia a vida, mas lembre-se de que dias escuros virão. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, em todos eles deve se alegrar. Mas deve lembrar-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Eclesiastes 11:7-8. 8. Jovens devem se alegrar, mas lembrar que serão julgados por Deus. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e o teu coração te faça bem nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Eclesiastes 11h09. Capítulo 12 de Eclesiastes. Lembre-se do Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12h01. 2. Descrição poética do envelhecimento e aproximação da morte. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Eclesiastes 12h02. 3. A força e a vitalidade diminuem com a idade. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que oram pelas janelas. Eclesiastes 12h03. 4. O envelhecimento traz isolamento e fragilidade. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído do moedor, e ele se levantar ao som do pássaro, e todas as filhas da música se abaterem. Eclesiastes 12h04. 5. Medo e preocupação aumentam com a idade. Também de altura terão medo, e haverá terrores no caminho, e florescerá a amendoeira, e o gafanhoto será um peso, e perecerá o apetite, porque o homem vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Eclesiastes 12h05. 6. A morte é descrita como o retorno à terra e o espírito voltando a Deus. Antes que se rompa o cordão de prata, e se despedace o copo de ouro, e o cântaro se quebre junto à fonte, e a roda se despedace junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:6-7. 7. A conclusão de tudo, tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 12h08. 8. O pregador foi sábio e ensinou ao povo o conhecimento, ele pesou e examinou muitos provérbios. E, quanto mais o pregador foi sábio, mais ensinou sabedoria ao povo, ele ponderou, e buscou, e pôs em ordem muitos provérbios.
Eclesiastes 12h09. 9. O pregador procurava encontrar palavras agradáveis e escrever verdades corretamente. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever retamente palavras de verdade. Eclesiastes 12h10. 10. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as dos mestres de reuniões, como pregos bem fixados. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as dos mestres das congregações, dadas pelo único pastor. Eclesiastes 12h11. 11. Seja cauteloso com a criação de muitos livros e o estudo excessivo. Além disso, meu filho, tem cuidado. De fazer muitos livros não há fim, e o muito estudar é enfado da carne. Eclesiastes 12h12. 12. Da conclusão final, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12h13. 13. Deus trará todo ato a julgamento, incluindo o que está oculto, seja bom ou mau. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12h14. Obrigado por ter ouvido até o fim. Inscreva-se no canal e compartilhe com um amigo. Compre seu livro no link da descrição.